Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 17, A Alimentação Natural, o sofrimento que espera um suicida. Fomos até o salão, onde oramos juntos. Logo depois, recebemos a visita do Dr. Pattabli, o médico indiano, que nos elucidou sobre o consumo exagerado de alimentos. Ressaltou que atualmente, no mundo moderno, o consumismo está em primeiro lugar e as criaturas ingerem em excesso alimentos artificiais. A insegurança do homem leva-o a buscar na alimentação em excesso a força que lhe falta. Falou sobre o alimento natural. Quando ficou livre para perguntas, eu fiz a minha. Muitas vezes o homem defende a alimentação natural, mas se droga. Por quê? Nem todos, irmão. Poucos adeptos da alimentação natural se envenenam com o tóxico. Um naturalista jamais violentaria sua alma com substâncias nocivas a ela. Perguntei também. Sabemos que para você, oriental, ingerir carne é saborear cadáver. Mas estando o homem brasileiro bem distante da cultura oriental, não necessita ainda da energia da carne para alimentar o seu corpo? Os homens, brasileiros ou hindus, são homens, apenas se diferenciam pela cultura. Se o hindu se contenta com pouco alimento, o brasileiro, pela fartura do seu país, se excede. Em poucos países existe tanta abundância de alimentos como no Brasil. Em uma casa brasileira da classe média, são servidas muitas iguarias e todas elas contendo carnes. A fartura existe no Brasil. Mesmo os pobrezinhos, quando se alimentam, são possuidores de grande apetite. E sendo um país que veio com o dever de se tomar o celeiro do mundo, o grão germina no cerrado e no pedregulho. Só faltam mãos para semeá-lo. A terra oferece ao homem uma alimentação saborosa e útil ao seu corpo e à sua alma. O homem não necessita matar para se alimentar. Se a cultura toma os homens diferentes, a fé em Deus os toma iguais, e quem tem fé em Deus o ama e não mata os seus filhos. Acha então que ingerir carne depende da mente? Sim, se você se conscientizar de que ela nada lhe acrescenta, pode aboli-la. Mas se a carne é a alimentação básica dos brasileiros, será que o povo não vai ficar mais desnutrido? Perguntei. O povo indiano não é desnutrido, e o povo brasileiro, muitas vezes, mesmo ingerindo tutano de ossos, vísceras, coração, rim, bucho, mocotó, ainda se sente desnutrido. Se a população pobre fosse orientada a se alimentar das riquezas do solo brasileiro, diminuiria a mortalidade infantil. Dos quintais pobres surge o alimento que se transforma em deliciosas sopas e outras iguarias. Seria de bom alvitre que os encarregados da assistência social ensinassem a população menos favorecida a bem se alimentar com os vegetais, qual seja no preparo de excelentes alimentos somente à base natural. Mas para isso tem de formar uma nova mentalidade. Esses irmãos tão carentes muitas vezes sucumbem pela fome por ausência de conhecimento. Falta neles a busca das coisas simples que podem ser produzidas ou encontradas até no próprio quintal. Poder-se-ia também levantar campanhas para que nos logradouros, onde existem os depósitos de vegetais, as sobras sejam dadas aos pobres. Mas, doutor Pattabli, são muitos anos de consumo carnívoro. Como podem deixar assim, de repente? É só buscar a vontade na fé e no respeito ao próximo, visitar os matadouros de animais e constatar a dor dos companheiros em evolução, iniciando uma limpeza interior, desintoxicando-se dos elementos nocivos da carne no organismo. Irmão, sabemos que existem médiuns que se alimentam da carne em dia de trabalho mediúnico. Sim, e a substância inferior da carne do animal penetra na aura do médium e lhe escurece. O espírito fica preso em uma cadeia de vibrações pesadas e o médium quase nada pode fazer de bom.
Irmão, conheço muita gente que não consome carne, mas come todas as vísceras dos irmãos que caminham ao seu lado. Existem irmãos que não comem carne, mas no seu interior as vibrações de cólera, orgulho e maledicência são muito mais nocivas do que os fluidos pesados da carne. Estou de acordo. O não consumo da carne dá ao espírito liberdade. A aura espiritual capta mais energia e o duplo e o físico ficam como se pairassem no ar, tomando muito mais fácil a intercomunicação dos vivos com os mortos. Mas nem todos os que já se afastaram dos carnívoros são santos. Pode ser vencido esse ponto negativo, mas existem muitos outros na alma de um homem e cada ponto negativo eliminado é uma conquista. Quero deixar bem claro que aqueles que não mais necessitam da carne nunca devem desejar violentar com palavras os que ainda não conseguiram livrar-se dela. O futuro vai fazer o homem deixar os alimentos pesados, devido à sua escassez. Os animais também transmitem doenças ao homem? Os germes e os bacilos das sujeiras dos chiqueiros penetram no corpo humano e as pessoas, ao saborearem as vísceras do porco, por exemplo, estão colocando no seu organismo vermes que poderão atingir o cérebro de maneira cruel. Muitos desses casos, o clínico tem dificuldade de diagnosticar. As impurezas do porco podem alojar-se em vários órgãos, o que leva o doente a uma grande fraqueza e não raro à morte. Doutor, como devemos fazer para deixar de comer carne? Perguntou Karina. Procurar substituí-la. Todos os países devem abrir campo para a culinária vegetariana, não como muitos fazem, levados pela cobiça do ouro, mas sim para nutrir o corpo físico, para embelezar a alma. A alimentação rica em frutas e verduras é muito nutritiva, e quem é seu adepto é reconhecido pela beleza da pele, dos cabelos e por sua tranquilidade. A carne toma o homem violento, e a alimentação vegetariana o toma equilibrado. O mal dos naturalistas é querer mudar o mundo. Como devemos elucidar aqueles que desconhecem o valor nutritivo de uma alimentação natural? Indagou Damião. Das escolas, ou mesmo criando-as, deveria partir o ensino do aproveitamento dos cereais e das verduras. Em um país como o Brasil, a população deveria consumir mais as suas riquezas vegetais. Em qualquer quintal nascem frutas, legumes e verduras. Criando-se cursos de culinária, os lares estariam aptos para fazer um bom alimento. Muitos não comem verdura porque não sabem prepará-la. O senhor não quer nos ensinar? Perguntei. Se me fosse permitido, com prazer o faria. Sorri, imaginando no meu livro boas receitas culinárias. Sei que o leitor iria gostar, mas deixa para lá. Irmão, falou Lilian, por que dizem que a vibração do animal fica na carne? Na hora da morte, as energias deletérias da aura do animal penetram no seu interior e se espalham por toda a carne. Ao ser ingerida a carne pelo homem, essas energias se alojam no seu organismo sob a forma de alta dose de vibração de ódio. Qual a razão desta aula, Dr. Patable? Muito simples. Estamos estudando a importância da alimentação, porque trabalhando com suicidas pelas drogas, também encontramos os que se suicidam pela ingestão de alimentos nocivos. Muitas pessoas, embora sabendo que não podem comer gordura, se utilizam exageradamente dela. Se não podem ingerir doces, não ficam sem eles. Esta é a causa da nossa palestra, para transmitir ao leitor o perigo do suicídio inconsciente por excesso de alimentos. O médico hindu se despediu, mas ficou ainda conversando com vários irmãos. Saí sozinho, queria respirar, pensar nas coisas que aprendera. Muitas vezes o encarnado acha que está abafando e entra pelo cano. Pensei, como podem pessoas com conhecimento doutrinário ingerir bebidas alcoólicas, fumo e carnes? Conhecemos vários espíritas que são consumidores da carne e do álcool. Eles deveriam conhecer o mecanismo dos seus corpos e saber que uma alimentação pesada os desnivela
podendo levar ao desequilíbrio. Hoje são poucos os grandes espíritas, como aqueles que renunciaram no passado para que a obra nada sofresse. Sentei-me na grama da casa e fiquei a recordar-me de Gino, da organização das trevas, preocupado em fazer nascer um dos seus tutelados na Terra, do estudo científico deles na busca do conhecimento dos átomos e dos elétrons, em uma palavra, a vontade de ser Deus. A aula do médico me entristecera, porque é difícil elucidar o homem para aquilo que ele realmente precisa. O homem vive no corpo físico a 1000 por hora, julgando que tem de aproveitar a vida. Ele não para pensar que a cada minuto suas células envelhecem e que um dia terá de deixar a matéria. O homem se esquece de que é um espírito. Ele deveria olhar para dentro de si e recordar que até o corpo que encobre o seu espírito ele desconhece. Que dentro do físico existem muitos órgãos que precisam estar sadios para ele viver na Terra. Que o corpo físico também é frágil. Na sua composição, temos 65% de água, 15% de proteínas, 15% de gorduras, substâncias energéticas, menos de 5%, carboidratos, menos de 1%. O físico é máquina cujos pontos energéticos precisam estar bem ajustados, e o homem cada vez mais o destrói. Mata-se não só com a droga, mas com muitas e muitas substâncias tóxicas. E ninguém nada faz, porque o lema é tomar o país rico. Pobre dele, nem está preocupado com o ser, o que ele sente, o que ele faz, como ele vive. Só querem tomá-lo um país rico, esquecendo que a pátria do Evangelho será pobre de bens materiais, mas riquíssima de alimentos. Fiquei pensativo até que a turma chegou. Iríamos voltar ao plano espiritual. Precisávamos inteirar-nos do que ocorrera nas organizações da treva, na organização das trevas. Para lá nos dirigimos, mas antes passamos em uma colônia, onde fomos visitar um amigo recém-desencarnado. Quando lá chegamos, ele me olhou meio sem jeito, me pareceu envergonhado. Como vai, amigo? Vai-se indo, como Deus quer, respondeu. Já se encontra bem melhor, não é mesmo? Sim, só um pouco amarrado. Gostaria de fazer alguma coisa, não aguento mais o hospital. Se desejar trabalho, procure. Posso, Luiz Sérgio? Pode. Não só pode, como deve. Está zangado comigo? Perguntou-me sorrindo. Eu, meu amigo, jamais zangaria com alguém que aprendi a respeitar. E depois, vamos esquecer, nada acontece por acaso. Se não me foi permitido relatar o seu desencarne no meu livro, registrei momentos memoráveis com outros companheiros. Um dia chegaremos lá. Luiz Sérgio, venha sempre me ver, e se desejar um engraxate para os seus sapatos, estarei às suas ordens. Abracei-o com amor, diante daquele gracejo. Esqueça isso e recorde que Deus é Pai, e o amigo tem a seu favor a prece e o reconhecimento de muitas pessoas. Eu quero é trabalhar. Graças a Deus. Falarei com Etelvina para lhe encaminhar até o departamento do trabalho. Obrigado, você é muito bacana. Despedi-me e saí. Lilian olhou-me curiosa, mas pouco comentei sobre o irmão. Retomamos a casa transitória por algumas horas, o tempo suficiente para nos equilibrarmos. Depois fomos à luta. À medida que andávamos, o ar ia ficando pesado demais. Percebi, entretanto, que não era o caminho do Vale do Brilho, mas nada perguntei. Nosso destino, constatei depois, era o Vale dos Suicidas, onde iniciamos o socorro. Nossa equipe atendia aos que se suicidaram, colocando aparelhos nos órgãos auditivos e visuais e no cérebro. O corpo perispiritual dos atendidos era tão vivo que dava a impressão de ser carnal. E a luz, mais uma vez, se fez presente. Ela era extraída dos raios solares, no momento das operações. Verdadeiras cirurgias plásticas foram ali realizadas. Em cada quarteirão
de amontoados espíritos, havia um posto médico, onde os doentes eram tratados. Quase não vi dependentes de tóxicos. A maioria ainda carregava a arma da tragédia na mão e o sangue a escorrer pelo corpo. Eles vão ficar aqui em tratamento? Perguntei ao Carlos. Não, aqui eles recebem o segundo socorro. O primeiro é o refúgio no Vale do Sofrimento. Esta é a segunda etapa. Logo estarão no Hospital de Maria. Notei que uma garota pouco assistida recebeu um tratamento com as cores e logo depois sofreu uma cirurgia. Por quê? Essa jovem suicidou-se com um punhal no coração e na pequena cirurgia presenciamos a retirada da arma, mas terá ainda de sofrer outras cirurgias em um hospital capacitado para tal trabalho, esclareceu Sadu. Por que tinha tanta sede? Ainda perguntei, pois a garota havia ingerido quase 1 litro de água cristalina. No vale, ela, ferida, pedia água e não era atendida. O ferimento fez com que perdesse muita água, e a menina Aurora só se acalmou quando lhe deram um bom caldo e muita água. Naquele local, presenciamos vários atendimentos que na Terra podem ser considerados como grandes cirurgias, mas para esses abnegados médicos são apenas os primeiros socorros. Adorei as tendas médicas, onde os suicidas eram tratados com tanto carinho, enquanto no plano físico muitas religiões lhes negavam uma prece. Cada tenda era de uma cor. Elas compunham um arco-íris de onde Maria orienta os seus filhos no alívio aos sofredores. Todo o vale ganhava luz artificial, parecia vinda de um grande holofote. Darei para você uma ideia da colocação dessas tendas naquele vale. Imagem 1. Buracos, ou melhor, valas, paredões. Fui me aproximando da tenda cor-de-rosa e vi ali deitado um senhor de aproximadamente 50 anos. Venda nos olhos. Suicidara com um tiro na cabeça. 5 médicos lhe prestavam auxílio. Revoltado, pedia a morte, relutando em receber tratamento. Aparelhos poderosíssimos emitiam a luz azul, equilibrando seu campo vibratório e afastando as energias negativas. Toda a coluna do irmão foi banhada de luz azul, em torno da cabeça, no frontal, enfim, azul geral em todo o corpo. No início ele se retorcia, mas logo depois foi se acalmando e em seguida vimos os médicos operando o irmão. Apesar de estar no mundo espiritual, parecia que era o cérebro físico que recebia tratamento, tal a identidade com ele. Um aparelho minúsculo pairava sobre os 2 hemisférios, direito e esquerdo. Em cada hemisfério, ele se detinha nas circunvoluções cerebrais e nos sulcos. E naquela substância cinzenta, os médicos trabalhavam. Notamos que a área da visão foi a mais tratada. A essa altura, fui percebido e recebi o mais carinhoso sorriso de um dos médicos e compreendi a grandeza daquelas almas. Deixei-os e fui ao encontro de meu grupo, que estava reunido em uma cabana, a cabana da prece, onde oramos por todos os suicidas, principalmente por aqueles que destroem a veste física, cobertura bendita da reencarnação. Suspirei. Karina segurou meu braço. Por que eu suspiro? Amor a Deus. Que pai exemplar! Cuida de bilhões de filhos e a todos trata com misericórdia. Enquanto muitos pais, possuindo somente um, desesperam-se com os problemas que surgem a cada dia. Deus estende o seu amor para todos e dele partem raios curadores para que possam todos aproximar-se e receber a sua bendita bênção. Sérgio, ainda não me perguntou o que viemos fazer aqui, falou-me Enoque. Sorri. Ele me disse: para você dizer aos seus leitores, suicida não é obsessor, é um doente necessitando que as casas espíritas o tratem com respeito, que eles recebem de Deus e de Jesus o cuidado mais que especial, que o homem precisa prevenir-se contra o suicídio, pois dias virão em que irão aumentar,
por causa da fome, do desespero, da droga, da miséria, do abandono, dos vícios e da traição. Não diga, Enoque, que tudo isso tende a piorar. O Brasil é um país onde o número de suicídios ainda é baixo, mas se não contivermos o desemprego, a miséria e a fome, ele será daqui a algum tempo o campeão mundial do suicídio. Os espíritas precisam urgentemente orientar a população com folhetos nos logradouros públicos, falando e orientando sobre o suicídio. O homem deve ficar ciente de que não existe morte e que ninguém é dono do seu corpo. A veste física é um empréstimo da natureza e teremos de devolvê-la um dia, queira Deus, intacta. Ninguém pode rasgá-la, nem violentá-la. Ela é obra divina emprestada para permanecermos na terra. O homem não se conhece. No dia em que ele se preocupar com seu corpo, ganhará a paz, pois sentirá no seu ombro o peso da responsabilidade e sorrirá feliz por se sentir eterno. A ignorância e a falta de fé levam ao suicídio. Se o homem perceber que sua passagem na Terra é rápida, não vai desejar antecipar sua volta para a espiritualidade. O corpo físico é um veículo indispensável para se transitar no plano físico. Destruí-lo é retardar a chegada aos braços de Deus. O suicida sofre antes, durante e depois do ato impensado, pois leva a dor como bagagem. Nossas preces e o nosso respeito são bálsamos para o seu sofrimento. Para mim, o suicida é criança necessitada de um braço forte para guiá-la. Gostaria que toda a humanidade se conscientizasse do valor da oração aos suicidas, o quanto eles são beneficiados através das nossas preces. Enoque, você tem por eles um amor imenso. Por quê? Porque são filhos do meu pai, meus irmãos. Depois, Luiz Sérgio, ele sofre antes do suicídio por estar enfrentando muitas vezes imensa dor. E qual não é a sua surpresa quando, com o ato, sente os seus padecimentos se agravarem? Nas primeiras horas em que ele percebe que não conseguiu morrer e continua preso à dor moral e à física, sente-se confuso porque está vivo, o sangue jorrando, a ferida doendo e ele ali inteiro. Embora tenha adormecido por segundos, o despertar é cruel. O enterro, a arma, o povo falando e ele ali, junto ao corpo físico. O ar lhe falta, o odor é fétido. Busca a ferida, ela é sangrenta e dolorida. Agora sofre, além da dor moral, e ainda mais a dor física. Depois do suicídio, busca outra vez a morte, e em desespero, constata que aumentou a sua dor. Muitas vezes o suicida não larga o corpo físico, e junto às vísceras putrefatas, não compreende por que cheira mal, e conclui que o túmulo agora é sua prisão. Antes era a tristeza. Quando consegue se ver livre da cova, leva-a gravada na mente. E a dor, o desespero de um suicida. Aliás, é a dor, o desespero de um suicida. Como ignorá-lo? Como condenar um irmão em sofrimento? O mais acertado a fazer é orar por ele, abraçá-lo nas nossas preces para que se renove e encontre a paz. Trabalhar com suicida é tarefa dos lanceiros de Maria, e nós que hoje nos deparamos com os vales dos suicidas, buscamos os encarnados para lhes dizer: não se matem. Em cada lar hoje pode existir um provável suicida, principalmente se abriga alguém que consome drogas. Seguremos as mãos de Maria e oremos juntos para que a humanidade volte a ser criança e que só cresça em amor, porque senão a cada passo veremos um irmão em sofrimento. E Deus deseja que todos os seus filhos se salvem. Que assim seja, graças a Deus.